Bom dia. Então, vamos continuar com a matéria. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a relação binária para a gente dar uma introdução para começar a falar sobre funções. Vou disponibilizar esse material também em PDF. Tudo que passar aqui no vídeo vai ter em PDF para vocês estudarem em casa, ok? Então, a gente vai falar sobre relação binária, tá? Então, dados dois conjuntos, A e B não vazio, chama-se relação binária, que a gente vai chamar R de relação, entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, qualquer subconjunto é A cartesiano B. Lembra que a gente falou sobre produto cartesiano? Então, por exemplo, se A é igual a 1, 3, 5 e B 2, 4, 6 e 8, A cartesiano B é o quê? É 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. Né? Fazer essa distributiva. Depois, com A, com o elemento 3, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8. Depois, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8. Esse é o A cartesiano B. Tá? O B cartesiano A, os elementos do B seriam o primeiro elemento aqui do par ordenado. Como é A cartesiano B, primeiro elemento sempre é do conjunto A, o segundo elemento sempre do conjunto B nos pontos, né, nos pares ordenados. Agora observe esses subconjuntos de A cartesiano B. Vocês lembram que subconjunto, né, são conjuntos que estão dentro, né, desse conjunto maior. Então aqui a gente tem o conjunto, a relação binária a gente chamou de R, e ele vai chamar esses subconjuntos de R1, R2, R3, R4 e R5. Então ele pegou alguns elementos do conjunto principal, que era o A cartesiano B, e chamou de R1. 1, 2, 1, 8, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 5, 8. E esse R1 é subconjunto de R porque todos os elementos de R1 pertencem a R, que é o A cartesiano B. O mesmo acontece com R2. O 1, 4 está aqui, o 3, 2 está aqui e o 5, 6 está aqui, portanto é um subconjunto. Além disso, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então ele é um subconjunto dessa relação. O próprio conjunto A cartesiano B é um subconjunto, que a gente já aprendeu nas linguagens lá de conjuntos, que todo conjunto é subconjunto de si próprio. E aqui é um conjunto unitário, que também é um subconjunto, porque esse elemento faz parte da relação. Tá? Diagrama de flechas. Então, o diagrama de flechas é dada uma relação R entre os conjuntos, né, os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, pode ser representado por diagramas como abaixo, que é chamado de diagrama de flechas. Então, eu tenho um diagrama aqui, que é esse conjunto de imagens, né? Eu tenho o conjunto A, que está aqui no diagrama de Venn. Então, esse conjunto A ele tem 1, 3 e 5 como elementos. O conjunto B tem 2, 4, 6 e 8. E essas flechas indicam a relação que está acontecendo entre esses dois conjuntos, o A com o B. Então, a gente tem a relação 3, 2, que é o ponto aqui, 3, 2. 3, 6 também está aqui marcado. E o 5, 6 está aqui. Então, essa relação que está sendo envolvida por esse diagrama de flechas é essa relação aqui. 3, 2, 3, 6, 5, 6. Tá? Bem facinho, né? E a gente pode escrever que 3 se relaciona com 2, 3 se relaciona com 6, então esse R você conjuga o verbo de relacionar, tá? Que tem a ver com a relação. Domínio e conjunto imagem. Sendo R uma relação de A em B, que é aquele tipo que a gente acabou de falar, o domínio dessa relação é o conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados x, y que pertencem à relação que é indicada por D de R. O que é isso? Ele está querendo dizer que o domínio ele é formado por todos esses x aqui, né? O primeiro. Então, quem é o domínio dessa relação? 3 e o 5. Ó. No conjunto A, só o 3 e o 5 estão na relação. Então, esse 3 e 5 é o domínio. Ele botou aqui, no exemplo anterior, o domínio é 3 e 5. E note que o domínio
ele é um subconjunto de A. É óbvio, né? Porque a gente fez uma relação de A com B e quem participa do domínio são os elementos de A que estão na relação. Portanto, ele é um subconjunto de A. Imagem de R é o conjunto formado por todos os segundos elementos. O domínio é formado pelos primeiros elementos. E o imagem é formado pelo segundo elemento. Então, nota que aqui eu tenho 2 que fazem parte do domínio, que é o 3 e o 5. Também tenho 2 que fazem parte da imagem, que é o 2 e o 6. Nota que no segundo elemento só aparece o 2 e o 6. Então, o meu conjunto imagem é o conjunto 2, 6. Note que o conjunto imagem de R, né, IM de R é o conjunto imagem de R, que é a relação, está contido em B pelo mesmo motivo do domínio estar contido em A. Tá? Relação inversa, dada uma função binária de R, dada uma relação binária R de A em B, definimos a relação inversa por essa notação, que é R elevado a menos 1, como um conjunto formado pelos pares ordenados a partir dos pares ordenados R, invertendo-se a ordem dos termos em cada par. Quando você vai explicar matemática, aparenta ser mais difícil do que realmente é, mas é só inverter mesmo. Ó. Por exemplo, se a relação R tem os pontos 1, 2, 3, 4, a inversa, em vez de ser 1, 2, vai ser 2, 1, e em vez de ser 3, 4, vai ser 4, 3. Então, a relação inversa, né, ficou esquisito de ler isso tudo aqui e era só trocar mesmo x com y. Tá? Então, se a relação é xy, a relação inversa é yx. Tá? Então, vou parar aqui para a gente não ficar com muitas coisas e a gente vai fazer esses exercícios aqui. Ó. 104, 105, 106, 107. Só esses, tá? 104, 105, 106 e 107. O 106 é esse aqui, tá? Porque talvez quem não queira baixar o arquivo, né? Dá para ver no vídeo quais são os... Para o vídeo, né? Dá pause e faz os exercícios, tá? Então, até a próxima aula, né? Até amanhã.